Vou falar para vocês sobre os arquétipos e os seus signos. Eu vou dar também alguns lados sombras e os arquétipos que você, dentro do seu signo, lembrando que o arquétipo do signo, ele influencia o seu signo, o seu signo de lua, o seu signo de sol. Boa noite, meus queridos. Como é que estamos todos essa noite de quarta-feira? Gente, nós vamos falar sobre arquétipos e signos. Aliás, depois dessa live, hoje nós vamos ter uma nova meditação no canal do YouTube, que é uma meditação de gratidão, devido a muitas conversas que eu estou tendo com algumas pessoas. E as meditações de gratidão eu acredito que sejam muito boas para esse momento, porque nós aprendemos a agradecer já de manhã, durante o dia, durante a noite, até que o nosso subconsciente ele comece a compreender que é necessário agradecer. Agradeço a todos aqueles também que estão deixando seu like na página do YouTube. Deixa seu like lá no YouTube para dar uma força no canal, gente, para que outras pessoas também recebam esse conhecimento, que é assim que funciona. Que eu acredito que tem auxiliado muitas pessoas a centralizar as suas energias e manter o foco no foco, como eu gosto de dizer. Porque é um dia após o outro, né? Não é todos os dias que a gente está bem, não é todos os dias que a gente está num estado vibracional elevado, mas a gente tem que manter foco no foco. É um dia após o outro. Se você conseguir pelo menos 2 horas do seu dia, não reclamar, não ficar se lamuriando. Quem não assistiu essa live está lá no YouTube. A gente fala sobre esse processo de gratidão. Obrigada, ajuda muito mesmo. Eu também, às vezes, não fico o dia inteiro agradecendo, não fico o dia inteiro focada. Às vezes, eu também acordo muito mal, até devido às energias do planeta, como a gente está falando aqui. Mas é necessário que a gente pratique. Quanto antes a gente começar, mais rápido a gente vai conseguir. Arquétipos e signos. Como a gente está falando dos arquétipos, eu acredito que vocês já tenham compreendido que toda a figura, toda a estrutura de imagens que a gente recebe, não só na espiritualidade, mas também dentro dos processos de marketing digital ou qualquer, até a nota de $1, como a gente comentou, existe esse processo do arquétipo que influencia a nossa vida. Tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos, tudo que nós presenciamos existe por trás. Os designers fazem isso, eles colocam um arquétipo. Então a Nike tem, o McDonald's tem, e a gente acaba absorvendo esses arquétipos inconscientemente, porque é assim que eles funcionam. Então hoje eu vou falar para vocês sobre os arquétipos e os seus signos. Eu vou dar também alguns lados sombras e os arquétipos que você, dentro do seu signo, lembrando que o arquétipo do signo, ele influencia o seu signo, o seu signo de lua, o seu signo de sol. Então, nós temos também que levar em consideração as outras influências astrais que temos no nosso signo. Mas eu vou falar do seu signo para que você comece já a tomar um rumo, entendendo que os arquétipos também influenciam o nosso signo diretamente, tá? Então, eu vou pedir que quando eu falar o seu signo, você taca coraçãozinho ali e diz eu, para eu saber quantas pessoas desse signo estão nos assistindo. Pode ser? Então, nós vamos começar por Áries, que o ariano, por si só, ele já é muito impaciente, então, se a gente deixar ele por último, ele nem vai assistir a live. Ele vai ficar cansado já no começo.
Então vamos começar, eu vou fazer por ordem dos 12 signos. Se eu não conseguir falar sobre todos eles hoje, a gente continua semana que vem, mas eu vou tentar. Áries e seus arquétipos. O ariano, por si só, ele é muito instável. Ele também, ele tem um QI... Gente, olha, o que eu vou falar aqui de todos os signos, na realidade, são estudos de Carl Jung, ou Jung, como algumas pessoas preferem. E de outros cientistas, de outros estudiosos, outros filósofos, que estudaram por muito tempo arquétipo. E eu fiz um apanhado geral dessa informação, porque é muita informação. Então, não são as minhas palavras, por favor. Só estou passando esse conhecimento num resumão para você. Então, por favor, não tem nada a ver com a minha opinião pessoal. Apesar de eu conhecer muitos desses signos e saber que é verdade. Tá? Porque quando a gente atende, a gente vai perguntando na data de nascimento, a gente mais ou menos se baseia para onde a consulta vai, depende do signo, por incrível que pareça. Eu sempre pergunto sua data de nascimento para saber que signo a pessoa é, para que a gente possa conduzir a consulta de uma forma que o signo vai entender, certo? Então, como eu estava falando, os arianos, eles são muito instáveis, eles são bastante egocêntricos, porque eles têm esse forte impulso de individualidade. Eles não gostam de depender de pessoas, em geral. Então, o ariano, ele tem uma visão muito mais ampla que os outros signos. Ele consegue realmente ver adiante, ele corre atrás dos seus objetivos, às vezes de uma maneira não muito peculiar, mas ele vai atrás daquilo que ele quer, certo? Novamente, tendo a consciência que depende do ascendente, depende do signo que ele se encontra também em relação ao Sol e à Lua e outros planetas, ele vai ter certas influências. Mas vamos falar do basicão, tá? Até aqui tudo bem? Então, eles têm um foco também, não são todos, como eu falei, depende do ascendente, de se cuidar, de ter um corpo bem atlético, de ter essa coisa do egocentrismo, de a, gostar de si mesmo. E ele sempre vai aparentar mais jovem do que ele é. Então, às vezes, ele tem mais idade e ele aparenta menos idade, porque eles têm esse QI, não é um QI, é uma pitada de infantilidade dentro do seu signo. Então, existe essa infantilidade também, que faz eles se tornarem, assim, sempre um espírito muito jovem, um espírito muito, né? Crianção, que gosta de brincar, que gosta de rir muito, mas sempre tem que tomar cuidado e manter o equilíbrio. Os aspectos sombras do ariano. Ele pode se tornar uma pessoa muito chata, muito autoritária, muito déspota. E a gente tem que dar aquele equilíbrio para que isso não aconteça, porque eles têm essa impetuosidade de fazer as coisas que às vezes também tornam os arianos um pouquinho arrogante, impulsivos e às vezes, pela impulsividade deles, eles acabam falando coisas que não é muito propícia para o momento. Lembrando novamente que tem os ascendentes e dá aquele equilíbrio, mas quando o ariano ele tem ascendentes em determinados signos que já são impulsivos, ele se torna uma máquina mesmo, tá? Então esses são os aspectos positivos e negativos de Áries.
Os arquétipos que devem ser utilizados para centralizar e focar o ariano é o guerreiro, porque por si só o ariano tem essa coisa do guerreiro, o super-herói, que seria aqueles que nós já falamos em outras lives, né? Superman, que Homem-Aranha, ele é doce, mas ao mesmo tempo ele é impetuoso, ao mesmo tempo ele vai e salva a princesinha. Então são os aspectos masculinos dos arquétipos de Áries. Também temos na carta do tarô, que o tarô por si só é baseado numa gama de arquétipos, que isso seria mais 4 lives. E as pessoas me perguntam, e o tarô? O tarô ele é só simbologias, e cada carta do tarô é um estudo profundo, que seria a carta do imperador. Ele impera, ele manda, ele comanda. Essa seria a energia do ariano, a frequência masculina. Eu estou falando muito rápido? É que tem muito conteúdo e eu quero passar, eu falo rápido. E aí, a energia feminina de Áries também seria a guerreira, a heroína e a imperatriz. Então, os arianos que estão me ouvindo nesse momento, se você utilizar esses arquétipos e a todos os outros que vão ouvir aqui, você pode dar um equilíbrio na tua energia, porque por si só, dentro de si, já existe essa ativação arquétipa, que já vem com o signo, certo? Arianos, tudo bem? Nós vamos para o arquétipo do signo de touro. Se tiver taurinos, bota coraçãozinho aí e vai me falando quem é de touro. O taurino, ele é regido pelo signo da terra. Ele é muito conservador, muito teimoso, e ele é regido pelo planeta Terra, o que dá uma sustentação, uma força para ele de estar centrado naquele momento, naquela hora. Ele é muito, muito focado. Eles não são pessoas que causam revolução como muitas outras pessoas, muitos outros signos que tem aquela, tipo ariano, que tem aquela impetuosidade. O taurino ele é mais tranquilo, ele não é um signo revolucionário, mas em contraponto, olha lá, apareceu uma taurina. Eles têm um processo criativo maravilhoso. Os taurinos são criativos, eles gostam de conhecer as coisas, eles têm uma ânsia por conhecimento e são pessoas que gostam de seguir tradições. O que eu também, como canceriana, devo ter um touro em algum lugar no meu mapa. Eu gosto de seguir tradições porque as tradições são legais, são coisas que estão no planeta há muito tempo e que, se a gente segue essa ordem, essa tradição, nos auxilia muito. Os taurinos gostam de manter a ordem, eles gostam de ver essa ordem mantida. Eles possuem grande sabedoria e zelam muito pelo seu âmbito familiar, o seu âmbito de amigos, o seu âmbito de relacionamentos. A família, gente, tem exceções como em todo lugar, é um ponto muito forte para o taurino. Por isso que dizem que os taurinos são excelentes para ter relacionamentos, porque eles são muito pé no chão. E por eles gostarem de ordem, eles têm um foco e determinação muito grande. Quando eles não sabem, eles vão atrás do conhecimento e eles também têm essa questão material de desenvolver a matéria muito, muito rapidamente. Então,
como ele está ligado à natureza, à terra, às coisas do planeta, o fluxo de abundância e prosperidade na questão dos taurinos flui de uma forma, até pelo respeito às tradições, flui de uma forma muito poderosa, certo? Então, os arquétipos que os taurinos vão utilizar: Afrodite, Centauro, Magnata, e vocês também podem utilizar o Hierofante, a carta do tarô. São arquétipos que, se vocês utilizarem no dia a dia de vocês, vai produzir grandes resultados na vida. Aflorando mais essa questão taurina e de todos os outros signos que eu vou falar, para que vocês centrem mais essa energia, para que vocês centrem mais esse poder e utilizar isso no seu dia a dia. Porque quando a gente trabalha no processo que nós trabalhamos aqui de coesão criacional, essa conexão de prática, utilizando no dia a dia, ela é fundamental. Até aqui tudo bem, meus amores? Queridos anjos humanos, como é que nós estamos? Tudo certinho? Vamos lá? Agora os geminianos. Geminianos, eu tenho muitos amigos e amigas geminianos, já saí com geminiano, já namorei geminiano. Eles são muito divertidos, que é uma coisa que eu acho que atrai o canceriano. Se você é de Gêmeos, deixa seu coraçãozinho ali para eu saber o que nós podemos falar ou não falar dos geminianos, não é mesmo? Né? Vamos lá, então. Meus amores geminianos, eles são um signo mutável. Eles caminham muito na polaridade. Gente, quanto geminiano. Eu atraio geminiano, sabia? Porque eu gosto de geminianos. Eu gosto de verdade. Eu gosto de todos os signos. Tem uns que eu não uso, mas eu gosto de geminianos. Porque eu acho que os geminianos, eles têm essa, né? Sangue no olho, sabe? Eles são pessoas divertidas, mas tem a polaridade. Quando tá de mau humor também sai de baixo, né? Então, como ele é um signo polar, digamos assim, polarizado, ele não é muito fixo a nada. Ele flui. O geminiano gosta de fluir na vida, né? Ele gosta de ir com fluxo. Então, às vezes, ele acorda, tá mal de humor, mas daí ele vai no fluxo. Se alguém tá rindo, ele vai junto. Se ele tá feliz, ele vai junto. E essa é a parte boa do geminiano. Ele não gosta de se sentir preso. Ele se diz uma pessoa livre. Ele é do mundo. Geminianos de plantão vai me contando se é verdade. Como eu conheço muito geminiano, eu poderia até falar mais coisas, né? O geminiano, ele tem um bom humor, ele é uma pessoa que desapega muito rapidamente das coisas, ele tem uma emoção que ele controla. O canceriano já não controla suas emoções. O geminiano, ele controla. O canceriano, ele demora 10 anos para levar o pé na bunda, né? Ele leva o pé na bunda, fica 5 anos se remoendo no relacionamento. O geminiano, por ele ser fluido, ele já esquece e já parte para outra. É ou não é geminiano de plantão? E ele sempre está tentando fazer escolhas diferentes na sua vida. O geminiano gosta, não é verdade? É verdade, não é não? Olha lá, todos os geminianos ali falando que é verdade mesmo. E ele gosta de fazer escolhas diferentes na vida. E diante de muitas dúvidas, aí ele tem um probleminha. Quando ele tem que tomar uma decisão, aí o geminiano dá uma penadinha, dá não? Ele fica meio suspenso ali naquela, será que eu vou para aquele lado, será que eu vou para esse lado? Então, os geminianos, dentro das frequências dos arquétipos, eles são muito, muito importantes. Eles são muito, muito
equilibrados. Boa noite para quem está chegando, sejam bem-vindos. Os geminianos também são pessoas muito fraternas e gostam de ajudar os outros, o que faz deles, às vezes, pessoas bondosas que são abusadas também, né? Acho que todos os signos têm um pouquinho disso. Pode falar tudo, né? Eu não, depois eles não gostam de mim, porque eles vão achar que é o que eu sinto, mas não é. Como eu falei, são estudos de Carl Jung e outros estudiosos sobre arquétipos, e eu só estou passando um resumão para vocês aqui. Como eles gostam de ajudar os outros, às vezes eles também são um pouquinho, as pessoas abusam um pouquinho da bondade do geminiano. O geminiano, ele é falador. Ele é muito falante, ele gosta de conversar. Então, se você vai namorar um geminiano, saiba que se você não gostar de conversar com o geminiano, ele vai achar bem aborrecido. Mas eles têm assuntos ilimitados, falam sobre absolutamente tudo. Eles são sonhadores e bastante criativos, o que deixa os nossos arquétipos bastante interessante. O arquétipo do tarô do geminiano é a carta dos enamorados, por incrível que pareça. Porque eu conheço muito geminiano que está num relacionamento, daí ele sabe, primeiro ele gosta, ele fala, eu gosto dessa pessoa, mas será que é, será que não é? Ele entra nessa polaridade entre o sim e o não. O geminiano também tem o arquétipo do professor, da professora, do escritor, do comunicador. Ele se comunica muito. Então, ele tem o arquétipo do comunicador, do jornalista. Uma imagem que o geminiano deveria utilizar em sua vida, eu particularmente tenho no meu celular, porque o meu ascendente é Gêmeos. Então, eu uso esse arquétipo no meu celular, que é a maçã dourada. Porque a maçã dourada, ela vai trazer como arquétipo para o geminiano o sanar de dúvidas, que é essa polaridade, dualidade, certo? E aí, a maçã dourada, é uma maçã dourada, vocês podem achar no Google ou até procurar mesmo, é uma maçã dourada. Eu coloco no meu celular e de vez em quando eu dou uma olhadinha. Porque ajuda a sanar as dúvidas para que nós possamos fazer a escolha certa. Eu sou canceriana com ascendente em Gêmeos. Então, eu utilizo a maçã dourada para trazer essa clareza de informação. E como o nosso próximo signo é Câncer, e ele é muito emotivo, às vezes nós ficamos na dúvida, será que eu errei? Será que eu fiz? Será que eu não fiz? Será que eu devia ter feito mais? E aí a maçã dourada, ela dá tanto para o geminiano, para quem tem ascendente em Gêmeos, como foi dito ali, essa clareza de ideias, esclarece dúvidas e traz uma clareza para fazer as escolhas certas. Na mitologia, nós temos o arquétipo de Hermes, e Hermes é a deusa mensageira, aquela que traz notícias, que entra na frequência do comunicador. Ok, geminianos? Geminianos. Deu para dar uma clareada nas ideias do geminiano? Geminianos, temos o arquétipo da maçã para dar clareza de informação e retirar dúvidas, e Hermes, que traz o processo da comunicação, porque Hermes, na mitologia grega, era uma deusa que trazia a frequência da comunicação. Ok? E
nós vamos passar agora para os cancerianos, e no qual inclui a minha pessoa. Eu tenho Gêmeos em ascendentes, como eu falei para vocês, e eu tenho Touro na linha do Sol. Eu tenho um Áries muito forte no meu signo também, e que me deixa um pouco confusa às vezes, confesso. Os signos de Câncer são signos da água, que geralmente é regido pela Lua, que tem um grande feminino yin, é aquele que cuida, né? Somos, então, que cuida, que protege, que é carinhoso, que tem essa coisa da família. Novamente, se o ascendente tem um equilíbrio, nós tendemos a equilibrar com o ascendente depois de uma certa idade. Eu me tornei mais geminiana depois de uma certa idade do que canceriana, mas tende a proteger a família. Eu acredito que eu adotei uma família que era a Angel Garden, e eu tratava todos eles como filhos e filhas, dava bronca como filhos e filhas, e eu acho que eu faço isso com as pessoas que eu gosto profundamente no meu coração. Eu dou sermão mesmo, como se fosse um filho, independente. Mas é na questão do foco de proteção, a gente tentar proteger e evitar um sofrimento desnecessário, talvez. E também economizar tempo, né? Porque tempo hoje em dia está bem escasso. Temos que aprender a trabalhar com as nossas emoções, que é um processo que eu faço isso uma vida inteira, por essa entrega profunda que temos com as pessoas, emocionalmente falando. Nós temos que dar um equilíbrio, porque é fundamental para os signos de Câncer dar o equilíbrio às suas emoções. Senão se tornamos muito emocionais, aí se pegamos um ariano, um libriano, aí a gente acaba surtando, porque não compreende esse processo de liberdade que eles têm. O canceriano, geralmente, são pessoas equilibradas quando eles dominam as emoções. Eu não vou mentir para vocês, eu demorei muitos anos da minha vida, eu acho até que quando entrou o geminiano, para dar um equilíbrio às minhas emoções. Olha lá, tem gente que tem ascendente em Câncer, então as emoções também falam muito alto. Como a gente tem essas emoções muito afloradas, a gente acaba se tornando um condutor da nossa própria vida, da nossa carreira profissional, porque a gente começa, através dessa emoção, que se torna até uma sensibilidade profunda, um instinto muito natural de meio que direcionar corretamente a nossa vida. Gente, é um instinto materno, sabe? Aquele instinto materno que a mãe sabe o que vai acontecer, o canceriano tem isso. Então a gente acaba tomando decisões realmente que nos levam para o caminho certo. A maioria dos cancerianos, eles têm uma tendência a ser líderes, mas não porque eles querem ser líderes, mas eles tendem a ser líderes porque eles acabam sentindo e tendo essa intuição muito forte, e por essa intuição são tão forte, há uma segurança interna no coração que a gente sabe para onde seguir. E eu estou falando do canceriano. O canceriano também ele gosta de ter seu pé no chão para que ele não seja puxado pelas emoções e também ter as rédeas da nossa própria vida, ok? E aí eu poderia falar mais sobre canceriano pela minha própria experiência, mas não é o caso. Mas vamos equilibrar as nossas emoções que nós precisamos. Os arquétipos do canceriano. Na carta do tarô é Nossa Senhora, que é a mãe que acolhe a todos. É a mãe que dá amor, que cuida, que protege. Também tem o arquétipo da própria mãe dentro do signo de Câncer.
e também Oxum, que também é um arquétipo de mãe, e um arquétipo que deve ser utilizado pelos cancerianos é o cavalo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele é aquela energia selvagem que corre na liberdade, o cavalo é extremamente dócil, extremamente poderoso e auxilia muito a esse equilíbrio entre essa impetuosidade de querer ajudar a todos, a rebeldia, porque tem cavalos que são bastante rebeldes, e existe um equilíbrio quando utilizamos os arquétipos do cavalo, ok? Cancerianos. Todos os cancerianos concordam com o que Carl Jung fala sobre nós? Lembrando novamente que tem o nosso ascendente, que tem uma grande influência sobre o nosso signo. Leoninos de plantão, sejam bem-vindos à nossa live. Tem leoninos ali, vão me falando só para eu saber se é de verdade. O leonino, ó lá, o filho, vamos ver se é real. Olha aí, esse é de leão também, olha que legal. Vamos lá então. Leoninos é do elemento fogo. É regido pelo Sol, então eles têm uma essência yang muito forte. É aquela yang, né? É o masculino. Eles têm aquela força. É um signo que tende a brilhar muito. Leoninos também, eles são pessoas que gostam de receber elogios. Leoninos são pessoas que gostam, né, de ser elogiados, agradados. Eles são o macho alfa do rebanho, né? Ele é um símbolo muito ligado ao poder. Leoninos são poderosos. Eles sabem disso e eles às vezes abusam até um pouco disso. Eles gostam muito dos elogios, do poder em si, né, de ser bom em alguma coisa de verdade. E eles também gostam de colher os louros de ser leonino. E eu conheço bastante leonino, meu pai era leonino e ele era um homem de muito poder, apesar de ser uma pessoa muito humilde, ele tinha esse poder e era visível. Geralmente os leoninos são bastante carismáticos, são bastante envolventes, eles são muito queridos por todos, eles são líderes por natureza. Geralmente os leoninos têm muitos amigos, eles gostam sim de chamar atenção, gostam de se arrumar, gostam de passar perfume, gostam de ser leoninos. Ai, eu gosto de leoninos, acho leoninos legais. Eles se dão bem com cancerianos porque ao mesmo tempo que eles têm esse poder, eles também têm esse equilíbrio emocional. Tá? Eu gosto de todos, como eu falei, mas tem alguns que são muito, né, diferentes dos cancerianos e aí é um impactozinho, mas nada que a gente não equilibre, gente. É verdade ou não é, leoninos? Então, às vezes, eles são quando eles vão tomar algumas decisões, tem que se atentar, porque às vezes eles são um pouco ingênuos e são muito sinceros, e às vezes essa pureza, essa ingenuidade e essa pureza, essa sinceridade, essa ingenuidade pode colocar vocês em algumas situações não muito favoráveis. Na carta do tarô, é a força do leão, que ele está sempre domando, né? Não sei se vocês lembram da carta do tarô, eu devia ter pego as cartas. Ele está abrindo a boca do leão. Então aquilo dá um poder, né? Porque abrir a boca do leão é uma carta de força. Então no tarô, o arquétipo do leonino é a força. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Quando o leonino ele passa desse limitezinho, ele também pode se tornar um pouco exibicionista. Ele pode se tornar um pouco vaidoso demais. Então, o equilíbrio é
sempre fundamental. Eles também têm essa coisa muito forte através da sexualidade, da sensualidade, porque eles são envolventes, ele tem esse poder, é o leão, gente, o leão mesmo, que nem Netflix lá do mundo animal. Ele é um ser que envolve, e as pessoas gostam muito dos leoninos no geral, porque eles deixam isso muito evidente para todos. Eles têm um magnetismo pessoal muito, muito acentuado, o que faz os leoninos terem muitos amigos. E eles são bastante agradáveis, são bastante divertidos também. Eu me dou bem com leoninos também. O leonino, ele tem que equilibrar e domar as suas forças, né? Como a gente trabalha em coesão criacional sempre com equilíbrio, então o leonino tem que dar esse equilíbrio para também não ser muito e também não ofuscar o seu poder, o seu glamour, a sua força. Também para não deixar os instintos caírem em situações que às vezes não são muito favoráveis para eles. Sempre procurar o equilíbrio, leoninos, entre o domador e o domado. Se o leonino conseguir atingir esse equilíbrio entre o domador e o domado, ele realmente, com a sua força, com o seu instinto, com o seu poder de magnetismo, chegar aonde ele deseja. As cartas e os arquétipos do leonino, como eu falei, a carta é a força, a carta do tarô. Outro arquétipo do leonino seriam os reis e as rainhas, pelo poder e o magnetismo que eles exercem e, por incrível que pareça, o arquétipo da criança, porque ao mesmo tempo ele tem esse instinto muito acolhedor, ele brinca com todo mundo, fala com todo mundo e ele atrai muitos amigos. O outro arquétipo para o leonino seria o cantor e o arquétipo do artista, porque o leonino também é muito criativo. Ele consegue pegar alguma coisa e desenvolver dentro daquele processo algo muito legal. Então, esse seria o meu recado para os leoninos. Espero que os leoninos tenham se encaixado dentro desses arquétipos todos que foi aqui comentado. Como utilizar esses arquétipos? Você pode ter uma foto, uma figura, a carta do tarô, colocar no print do celular, que é como eu faço, e de vez em quando você vai lá e dá uma olhadinha. Ativa o arquétipo, que já falei em outras lives, você dá aquela ativadinha no arquétipo e você começa a centrar e focalizar essa energia para o teu signo. E aí eu estou falando de todos. Meus amores, eu não vou conseguir falar de todos hoje. Meus amores virginianos que estão me assistindo, que eu sei que tem muitos também. O virginiano. Virginiano é regido por Mercúrio. Ele também tem essa coisa da força. Ele tem um sentido de organização muito grande, que é excelente. Se você tiver um virginiano perto de você e você precisa que ele organize a sua vida, ele é ótimo. Nossa, quanto virginiano! Sejam bem-vindos, virginianos. Então, a organização e a disciplina na vida do virginiano é top. Se você precisa organizar suas gavetas de meia, chame um virginiano que ele vai botar por cor, linha, tamanho, e é maravilhoso, porque ele consegue fazer isso melhor que qualquer signo. Além do virginiano ser bastante detalhista, ele tem, que seria a questão do equilíbrio, a perfeição. Enquanto ele não vê todas as meias perfeitinhas, organizadinhas, arrumadinhas por cor, ele também não sossega, certo? Quem convive com virginiana, a minha irmã é virginiana, tem muitos amigos virginianos, eu sei que eles são assim.
Então, vamos dar o equilíbrio. Se uma meinha não ficar igual a outra, uma cor não for na mesma sequência ali, não surta, virginiano. Relax, deixa como está. É muito introvertido às vezes. Por ele ter esta questão da perfeição, olha lá, todo mundo falando um do outro ali, ó. Como o virginiano, às vezes, dormimos tranquilos. Como os virginianos, às vezes, eles têm essa coisa da perfeição e nem todo mundo sustenta esse processo perfeccionista do virginiano, ele se torna um pouco introvertido. Porque aí ele prefere ficar sozinho, né? Se ninguém compactua com a ideia de perfeição que ele tem das coisas, e eu até compreendo, adoro isso, que chama disciplina, ele fica um pouco irritadinho e daí ele se isola, né? Ele fica dentro de si mesmo, tipo, ai, por que as coisas não podem ser assim? Isso aí, desapega, né? E às vezes o virginiano, ele tende a se isolar, fazendo esse processo solitário, mas é por opção. Então, se você tem virgem no seu mapa astral, você tem que ver por que você se isola às vezes. Não é depressão, é apenas, desculpa, é uma influência virginiana que onde quando as pessoas não compactuam com a sua disciplina, a sua perfeição, você prefere se interiorizar com você mesmo, porque lá dentro do seu mundo é bastante perfeito, certo? Também eles gostam de resolver as coisas por conta própria. Eles não gostam muito de dividir os seus problemas, porque eles tentam resolver da melhor maneira possível, com disciplina e perfeição. Não é? Eu também acho legal, não vou dizer que não. Eles são muito centrados nas suas escolhas. Eles, às vezes, meio que não gostam da opinião dos outros. E de vez em quando, não é o que eu sinto, gente. É o que o Carl Jung falou. Eles são cabeças duras. Olha lá, estão mais virginiano agora. Mas é bom, né? Disciplina e perfeição do virginiano. Eu também gosto. Porque eles fazem tudo bonitinho. É perfeito mesmo. Eles são considerados cabeças duras. Por quê? Porque às vezes eles querem fazer do jeito deles. Então, novamente, o equilíbrio yin yang que a gente já falou lá nas leis de Hermes Trismegisto. Vamos dar o equilíbrio em todos os signos, não só no virginiano, claro. Ajuda os gêmeos, verdade, ajuda o canceriano também. Vamos dar um equilíbrio para não ser esse cabeça dura. Porque aí você vai bater de frente com outros signos que talvez eles não vejam tanta importância nessa perfeição, né? Faz tudo bonitinho, menos minha conta. É porque o virginiano ele tende a ajudar o outro, porque ele é muito doador, ele quer resolver a vida do outro, disciplinar o outro, fazer a perfeição no outro. Às vezes a vida dele fica meio atrasada. Mas normal, né? Que é para isso que a gente está aqui. Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, dia após dia. Se eu conseguir hoje, amanhã eu consigo melhor. E aí um dia, quando a gente estiver desencarnando, a gente está quase lá, não é mesmo? Mas tem que começar agora, né? Se não começar hoje, daqui de 20 anos, vai ser bem mais puxado. O virginiano, ele é autêntico. Ele tem um estilo próprio, um jeitinho próprio. Ele não gosta muito de se expor. Ele tem uma forte tendência de se isolar. Como eu falei, eles tendem a se isolar por falta de compreensão da sua disciplina e perfeição. Ok, meus amigos virginianos? Então, não vamos ser tão cabeça duras, não vamos ser tão rígidos com essa questão de exigir disciplina. Eu vou até comentar aqui, né? Porque tem um processo aqui em questão. Se o virginiano exigir de um capricorniano a mesma disciplina e a mesma
perfeição, eles podem entrar em grandes conflitos. Porque como o Capricórnio, ele é aquele cabritinho, sabe? Que ele sobe a montanha, o foco dele é chegar lá em cima. Tá, 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 tá. Como ele vai fazer? Se vai deixar bagunçado, se as pedras vão cair da montanha? Ele não se importa muito. Se o virginiano andar com o capricorniano, ele vai tentar catar todas as pedras e colocar no lugar. Eu estou falando do bodinho lá que sobe lá para cima, né? Que é o símbolo do Capricórnio. Então, existe essa comunhão entre signos. Se a gente começar a realmente ver o outro com os aspectos arquétipos do signo, a gente vai começar a entender que a gente tem que, né, dar aquela equilibradinha. Vocês entenderam? Mais ou menos? Né? Que o capricorniano, ele é o bodinho, né? Aquele cabritinho. Ele vai blá, blá, blá. Olha lá, ó. Aff, deu bronca e não ajuda. Exatamente. Aí ele vai subir a montanha, porque o negócio do Capricórnio é chegar no topo. Eu quero chegar lá em cima. E eu tô falando do animalzinho, né? Olha lá, a minha vida, pai e mãe capricornianos. E aí, o virginiano vai dizer: meu Deus, você está derrubando as pedras, vamos colocar de volta no lugar, sabe? E aí é um conflito de interesses. O Capricórnio quer chegar no objetivo, o virginiano quer deixar o objetivo arrumadinho. Então vamos olhar o arquétipo do signo a partir de hoje no seu coração e na sua vida de uma forma diferente. Vamos dar um equilíbrio, né? Não vamos limpar a sujeira do Capricórnio, mas a gente também não vai. Vamos relevar que ele derrube algumas pedras no caminho e que não seja como o virginiano gosta. Porque senão o virginiano vai parar, ele vai ficar burrento, vai ficar de bico atado, entendeu? E aí vai haver conflito. E nós não precisamos de conflito, nós queremos é ser feliz, gente. Certo? Ai, meu Deus! Que ótima essa live! Adoro! Então, os arquétipos para esse equilíbrio, gente. Carta do tarô será o eremita. Eu estou falando de Virgem, eu estou indo para o Capricórnio. Virginianos, utilizando a carta do eremita do tarô, vai auxiliar a ter esse equilíbrio, como é que eu posso falar? Deixar ir a falta de disciplina e perfeição dos outros signos. A minha irmã também é de Capricórnio, é uma excelente profissional, mas ela é milimetricamente, né, assim também. Então, tem uma virginiana e uma capricorniana na nossa família. Eu sei exatamente do que eu estou falando. Outro arquétipo de virgem, os trabalhadores. Arquétipo de virgem, trabalhadores. Então, todas as vezes que você vê uma foto de muita gente trabalhando, o arquétipo de virgem vai já organizar todos eles em fila e fazer eles trabalharem de uma maneira mais rápida e prática. É um outro arquétipo que pode ser utilizado para dar um equilíbrio para o teu signo. Outro signo que vocês vão achar bem, outro arquétipo que vocês vão achar bem fofinho, é o do anjo, gente. Ai, é o arquétipo do virginiano. E quem está me assistindo está dizendo impossível. Mas um dos arquétipos que deixa o virginiano tranquilo, em paz, é o anjo. Vocês sabem por quê, meus queridos virginianos? Por que vocês acham que o arquétipo do anjo auxilia você com o teu signo? Fala aí para mim. Porque o anjo ama incondicionalmente. O anjo, ele ama incondicionalmente. Então, ele é virginianjo, mais ou menos por aí. Ele vai relevar algumas situações, porque ele é um anjo. O anjo não critica, o anjo não julga, o anjo é amorzinho, virginiano, de plantão. Então, vocês são anjos humanos, todos nós, de todos os signos.
Mas se vocês utilizarem um arquétipo de anjo, uma figurinha, uma estatuazinha, vocês vão poder equilibrar esse amor incondicional para todos os outros signos que não está no estado de perfeição que o virginiano se encontra. Ok? Outro arquétipo de virgem é a secretária. Por que será, gente? É porque a secretária, ela cuida de tudo, de todos, ela sabe onde está tudo, ela organiza os nomes por ordem alfabética. Então, a secretária é um dos arquétipos de virgem que faz todo o trabalho de uma empresa inteira. Ela sabe o telefone de todo mundo, ela sabe o telefone dos seus clientes, ela sabe onde estão os fornecedores. A secretária de uma empresa, ela é a virginiana em pessoa. Pode me perguntar para as secretárias do dentista, do médico, qual que é o seu signo? Ela vai ser de virgem. Então, meus queridos anjos humanos, eu vou ter que finalizar a nossa live de hoje neste signo. Ficou para a semana que vem Libra, Escorpião. Eu queria ter terminado hoje. Sagitário e Capricórnio. Ficaram alguns signos para a semana que vem, meus amores. Mas eu espero que tenha auxiliado aqueles que estavam nesse contexto hoje desses signos que foi trazido para vocês. Eu queria ter terminado hoje de verdade, porque eu quero começar a entrar em outros temas, mas eu gosto de começar e terminar, como vocês sabem. Então, semana que vem a gente continua com os outros signos e seus arquétipos. Espero que eu tenha auxiliado você um tiquitito assim. As lives estão sendo todas passadas para o YouTube. Então, se você quiser rever alguma live que você perdeu por aqui, vai para o YouTube, assiste a live, deixa seu like, quiser deixar um comentário também, passa, compartilha para os seus amigos, para que a gente possa levar esse conhecimento para outras pessoas. Meus amores, meus queridos anjos humanos, um dia após o outro, se a gente conseguir fazer um pouquinho um dia, no dia seguinte a gente vai conseguir um pouquinho mais. Vamos utilizar as energias dos virginianos da disciplina, vamos usar o poder dos taurinos, a grandeza dos leoninos, a emoção dos geminianos e a alegria, não, a emoção dos cancerianos e a alegria dos geminianos, e vamos tentar trazer essa grande energia arquétipicas de todos os signos para a nossa vida. E vai ser bom para todos. Então, um grande abraço, um grande beijo para vocês. Gratidão por todos que curtem o meu trabalho, que me assistem e que me apoiam. Beijos, muita luz para vocês, queridos anjos humanos, e até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei bem divertido, adorei. Meus queridos anjos humanos, como boa canceriana que sou, acolho todos vocês no meu coração. Tchau para vocês. Gratidão. Tchau, meus amores. Tchau. Valeu. Até semana que vem.